Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ana Cristina e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o ISS fixo das sociedades uniprofissionais. O Decreto-Lei 406/68, lá no artigo 9º, parágrafo 1º, estabelece que quando se tratar de prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte, o ISS será calculado com base em alíquotas fixas e variáveis. E quais serão esses serviços que o ISS não vai ser recolhido sobre a receita, e sim com base no valor fixo? O parágrafo 3º desse mesmo artigo 9º, desse decreto-lei, estabelece que são os serviços, esses itens aqui, constantes na lista anexa a esse decreto-lei, que se forem prestados por sociedades, o ISS será calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal. Quais seriam esses serviços? Esses daqui, constantes no parágrafo 3º. O município do Rio, por exemplo, regulamenta a regra das sociedades uniprofissionais através dessa lei 3.720 de 2004, onde estabelece que os serviços de medicina, enfermagem, fonoaudiologia, medicina veterinária, contabilidade, agenciamento de propriedade industrial, advocacia, engenharia, arquitetura, agronomia, odontologia, economia e psicologia, que são os mesmos serviços constantes no parágrafo 3º do artigo 9º do Decreto-Lei 406/68, se forem prestados por sociedades uniprofissionais, o ISS será calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade por essa prestação. Então, o que vem ocorrendo desde a publicação do Decreto-Lei 406/68 por parte dos municípios? Primeiro, quando veio a Constituição de 88, vários municípios trouxeram a seguinte tese, que esse Decreto-Lei 406/68 não havia sido recepcionado pela Constituição Federal, o que não é verdade. O Decreto-Lei 406/68 foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 com a mesma natureza de lei complementar, semelhante ao que ocorreu com o Código Tributário Nacional. Depois, vários municípios, a fim de restringir o pagamento fixo a serem realizados por sociedades uniprofissionais, disseram que esse Decreto-Lei 406/68 havia sido revogado pela Lei Complementar 116 de 2003, que trata sobre o ISS, sendo que o artigo 10 da Lei Complementar 116 de 2003 revogou expressamente apenas os artigos 8º, 10º, artigo 11 e 12 do Decreto-Lei 406/68 e não houve revogação expressa do Decreto-Lei 406 de 68, especialmente o artigo 9º, parágrafos 1º e 3º, que tratam das sociedades civis, em que a forma de recolhimento é em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não. Posteriormente, o STJ pacificou o seguinte entendimento, de que o artigo 9º, parágrafo 1º e 3º do Decreto-Lei 406/68, ele não foi revogado pelo artigo 10 da Lei Complementar 116 de 2003. Posteriormente, houve a seguinte interpretação do STJ com relação à sociedade uniprofissional, de que trata o Decreto-Lei 406 de 68 com relação ao recolhimento do ISS, que é fixo. O STJ entende que para a sociedade uniprofissional recolher o ISS fixo, de acordo com o artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406/68, ela não pode ser considerada sociedade empresária. E no momento em que ela adota o regime
de sociedade limitada, entende o STJ, não só nessa jurisprudência, mas como também nessa outra jurisprudência, em que no momento em que ela é sociedade limitada, ela passa a ter caráter empresarial porque a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social. Então, a partir dessas jurisprudências, o que os municípios têm entendido com relação a essas sociedades uniprofissionais para recolher o ISS fixo? Ela não pode ser considerada sociedade empresária. E aonde está o conceito do que é sociedade empresária ou sociedade simples? Está previsto lá no Código Civil, no artigo 966, trata de sociedade empresária, e o parágrafo único trata de sociedade simples. O que é sociedade empresária? A sociedade empresária, ela não está vinculada ao caráter de prestação de serviço pessoal do sócio. Há uma conjunção apenas de capital, mão de obra, insumos e tecnologia. Já na sociedade simples, ela é caracterizada pela prestação de serviço pessoal do sócio. Prestação de serviço essa que pode ser literária, artística, científica. Sendo que o seguinte, o próprio artigo 983 do Código Civil, quando trata de sociedade limitada, diz que a sociedade limitada, ela pode ser sociedade simples e não vai perder a natureza não empresária. Mesmo assim, o STJ entende que no momento em que as sociedades uniprofissionais adotam a sociedade limitada, ela perde o caráter não empresarial. E esse conceito os municípios têm trazido para suas legislações a partir dessas jurisprudências do STJ. Prova disso é o município do Rio, através da Lei 5.739 de 2014, que restringiu esse privilégio das sociedades uniprofissionais de recolher pelo fixo. Essa Lei 5.739 alterou a Lei 3.720 de 2004, que trata sobre as sociedades uniprofissionais no município do Rio de Janeiro, trazendo vários requisitos aqui, que se essa sociedade uniprofissional tiver em algum desse requisito, ela vai ser considerada sociedade empresária, tendo que recolher não o valor fixo em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, e sim sobre o total das receitas de serviço. Quais são esses requisitos? Cujo sócio não possuam todos a mesma habilitação, cujo serviço não se caracterize como trabalho pessoal dos sócios, que exerça atividade diversa da habilitação profissional dos sócios, que tenham sócio pessoa jurídica ou que sejam sócios de outra sociedade, que tenham sócios que delas participem exclusivamente para aportar capital ou administrar, que sejam filiais, sucursais, agências ou escritórios de representação de sociedades sediadas no exterior, que exerçam comércio, que se caracterize como empresários ou cuja atividade constitua elementos de empresa, ou que terceirize ou repasse a terceiro qualquer serviço relacionados à sua atividade e fim. Então, a partir de 2014, o município do Rio, através da Lei 5.739, trouxe todos esses requisitos que considera a sociedade civil como sociedade empresária e aí não vai poder pagar o ISS fixo. Além disso, nessa mesma época, o município do Rio publicou a Instrução Normativa 23, trazendo os conceitos da jurisprudência do STJ, dizendo o seguinte: são consideradas empresárias e também não pode se enquadrar como sociedade uniprofissional as sociedades que sejam registradas no Registro Público de Empresa Mercantil e que não sejam constituídas sob a forma de sociedade simples pura. Então, se ela for sociedade limitada, não vai poder recolher o ISS em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não. Ela tem que ser simples pura, que tenha se declarado como empresárias para qualquer fins,
que faça a distribuição de lucros ou resultado de forma desvinculada do trabalho pessoal dos sócios, cuja organização dos fatores de produção sobrepõe ao caráter pessoal do trabalho desempenhado pelos profissionais habilitados e que adotem como nome espécie diversa da firma social. Então, a partir desses slides, eu vou mencionar aqui várias interpretações de vários municípios para desenquadrar do ISS fixo o que eles consideram como sociedade empresária. O primeiro requisito é essa sociedade ser pluriprofissional, ou seja, uma sociedade de contador com advogado. Então, uma sociedade pluriprofissional não vai poder pagar o ISS fixo. Não pode haver distribuição de lucros e resultados desvinculado do trabalho pessoal do sócio. Não pode ser sociedade limitada. Nesse caso aí, os municípios estão trazendo o entendimento sedimentado no STJ com relação à sociedade limitada, que o STJ entende que para a sociedade no profissional pagar o ISS fixo previsto lá no artigo 9º, parágrafos 1º e 3º do Decreto-Lei 406 do ano 68, tem que realizar serviço de forma pessoal, a responsabilidade dele tem que ser de forma pessoal e ilimitada. E no momento que a sociedade civil ela adota o regime de sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios, acredita o STJ, que é limitada ao capital social da sociedade. E os municípios têm trazido esse mesmo conceito para limitar o direito dessa sociedade recolher sobre fixo, e aí vai exigir que o ISS seja recolhido sobre a receita, e tem exigido o recolhimento de forma retroativa. Essa sociedade, para recolher o fixo, ela não pode ser registrada no Registro Público de Empresas Mercantis, não pode ter nome fantasia e não pode ser elemento de empresa preponderante. O que quer dizer isso? Cuja organização dos fatores de produção se sobrepõe ao caráter pessoal do trabalho desempenhado pelos profissionais habilitados. Na realidade, o fiscal do ISS, ele tem tipo uma checklist em que vai listando ali todos os requisitos que ele considera que a sociedade passa a ser elemento de empresa, passa a ter caráter empresarial. Então, pela própria organização, se ele chega lá e verifica um número enorme de empregados, e aí ele entende que já extrapola o trabalho pessoal realizado pelos sócios, verifica se a empresa tem site, entra lá no site. Então, por exemplo, uma sociedade de médicos, dermatologistas, verifica que no site ali está vendendo produtos de belezas, e aí já entende que está exercendo comércio, e aí passa, nesse caso, entende que a sociedade tem caráter empresarial. E também a hipótese que exerça atividade diversa da habilitação profissional dos sócios. Nesse mesmo site dessa sociedade de médicos dermatologistas, está sendo oferecido ali serviço de nutrição, realizado por nutricionista, que já extrapola ali da profissão dele, médico. Então, referente a todos esses requisitos, vários municípios têm desenquadrado essas sociedades civis, dizendo que elas têm caráter empresarial, não podendo pagar o ISS fixo, cobrando o ISS sobre a receita para trás. O município do Rio, através da Lei 5.739 de 2014, fez isso. No momento que trouxe esses novos requisitos, introduziu, na realidade, uma nova hipótese de incidência. Só que, nesse caso, está passando por cima do artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, que trata do princípio da irretroatividade. Se está trazendo novas hipóteses de incidências, nesse caso, essa lei só pode valer para frente, não pode cobrar o ISS com relação a fatos anteriores à publicação da lei.
Além disso, aquela Instrução Normativa 23 de 2014 do município do Rio, limitando essa sociedade civil pagar o ISS fixo, porque ela está no regime de sociedade limitada, no momento que, a partir dessa instrução normativa, o município mudou a sua decisão administrativa, de acordo com o artigo 146 do Código Tributário Nacional, essa mudança de decisão administrativa, ela só pode valer para fatos geradores posteriores a esse novo entendimento. Por fim, a sociedade simples, ela não pode recolher o ISS fixo se ela for optante pelo Simples Nacional. A exceção a essa regra são os escritórios de contabilidade, em que o artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2016, que trata sobre o Simples Nacional, estabelece lá no inciso 14 que os escritórios de serviços contábeis devem observar os parágrafos 22b e 22c desse mesmo artigo. Além disso, deve observar também o parágrafo 22a, que diz que os escritórios de contabilidade poderão recolher o ISS em valor fixo, desde que atendido o disposto no parágrafo 22b, que é o escritório de contabilidade promover atendimento gratuito ao MEI e também promover eventos de orientação fiscal, contábil, tributário para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Gostaram do conteúdo desse vídeo? Se você não é inscrito no nosso canal, é só clicar aqui no vermelhinho, acione o sininho do YouTube, que você vai ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo com novas dicas tributárias. E não deixem também de clicar aqui no nosso informativo e se inscrever nesse nosso informativo, que você vai estar recebendo nossos e-books com dicas tributárias. Então, até o próximo vídeo.